as filas intermináveis nos ATMs. Para além da dificuldade financeira que existe no país, as filas continuam, os bancos dizem alegadamente que estão a injetar valor suficiente, mas a procura é que é excedente. Dr. Gilson Salus, numa semana em que a nota de $100 atingiu aos 100 mil kwanzas, em termos políticos, vamos assim dizer, quais são as reflexões políticas que esta situação pode realmente espelhar? Bom, inicialmente devo dizer que temos estado já a discutir essa questão que tem que ver com o facto de estarmos a viver uma crise bilateral, não é? E, portanto, o que estamos a assistir nas últimas semanas relacionadas às enchentes dos ATMs é efetivamente um efeito, não é? São consequências, de facto, de o país estar a viver uma crise econômico-financeira. Temos estado a dizer também que isso é consequência do facto de nós sermos uma economia muito dependente do petróleo, continuamos com a incapacidade produtiva e, portanto, das voltas que nós conseguimos fazer e procurar perceber efetivamente as reais causas do problema, conseguimos perceber, por via de economistas bem avisados da nossa praça, que da crise econômica que estamos a viver. Portanto, o país não tem dinheiro e, como consequência, os bancos, como trabalham com dinheiro, cuidam de dinheiro, portanto, dependem dos depósitos dos clientes e não tendo, portanto, essa capacidade de adquirir dinheiro por via dos depósitos dos seus clientes, uma vez que as famílias estão com os cintos muito apertados, tendo em conta que perderam a capacidade de consumo. Portanto, os bancos ficam com essa dificuldade de ter dinheiro suficiente para, no entanto, pôr à disposição dos seus clientes. Temos estado a bater na mesma tecla ligada à ideia de que é importante revermos as nossas políticas econômicas. É preciso salientar que, infelizmente, em Angola temos um certo dirigismo do Estado, não é? O Estado é o grande empregador, o Estado é o grande empresário. Nós não produzimos absolutamente quase nada. O grande empresário é o Estado. E temos um Estado que, no entanto, não produz. Não só não produz, como não cria políticas que permitem que pequenos empresários possam ser criados. Portanto, isso carrega consigo um peso muito grande para o Estado. Sendo o Estado, como uma economia dependente de petróleo, importador, não produtor, as dificuldades são essas que temos estado a assistir. O que está-se a passar agora em Angola é fruto de más políticas económicas, ou seja, o executivo, quer do anterior presidente José Eduardo Santos, quer do atual presidente João Lourenço, quando está em crise, quando não tem dinheiro, é que se lembra da diversificação da economia. Quando os cofres estão cheios, infelizmente é apenas para gastar em bens que não geram desenvolvimento, em áreas que não diversificam a economia e, sobretudo, em áreas que são para benefício de meia dúzia de pessoas. Ora, nós nesse momento entramos numa crise económica gritante, exatamente porque quando se teve dinheiro, quando os orçamentos gerais do Estado foram superavitários, este dinheiro a mais que Angola conseguiu arrecadar não investiu na produtividade, não investiu na diversificação da economia. Logo, hoje nós temos uma economia fraca, uma economia petrodependente, dependente essencialmente do petróleo, uma economia em que os empresários, a larga maioria dos empresários estão falidos e a falência das empresas gera desemprego para os jovens e, por último, nós temos a nossa moeda, infelizmente, a desvalorizar quase que diariamente e o acesso a ela dificultado. E por isso é que nós temos agora essas filas nos ATMs. E por quê? Porque o dinheiro não está no sistema financeiro, não está na banca. O dinheiro está no mercado informal. Eu tenho dito várias vezes e tenho denunciado várias vezes, se nós formos agora ao Mártires, o Mártires está cheio de kwanzas, de dólares, de euros, de libras, a moeda que as pessoas quiserem. Todos nós sabemos disso. Todas as pessoas que vivem, pelo menos em Luanda, sabem disso. Então, se todas as pessoas que vivem em Luanda sabem disso, as autoridades angolanas não têm conhecimento disso. Quem é que alimenta o Mártires? Quem é que põe o dinheiro do Estado, o dinheiro da Angola que deveria estar nos bancos, quer no banco, nos bancos públicos, quer nos bancos privados, ok? Quem é que coloca esta massa monetária fora do sistema, fora do circuito bancário?
e vamos encontrar no Martins e noutras áreas. Quem é que faz isso? Por que essas pessoas não são responsabilizadas? Por que não se acaba com o mercado informal da troca de divisas? Quem é que anda a ganhar com este negócio? São as perguntas que nós, enquanto cidadãos, enquanto oposição, nos fazemos todos os dias. E mais, já sabemos que tudo o que acontece em Angola tem sempre a cara de alguém. É o senhor Ordens Superiores. Enquanto o senhor Ordens Superiores não decidir travar isso, não se trava isso. Esse também é um aspecto do combate à corrupção. Então estamos a combater a corrupção, não conseguimos chegar ao Mártires. Não conseguimos acabar com o mercado paralelo de divisas. Não conseguimos estabilizar a nossa moeda. Não conseguimos gerar produtividade. Então, que políticas... Eu não sou economista, mas, meu caro, para que o Kwanza seja robusto, nós temos que ter produtividade. Nós temos que ter produção nacional. Não será o fato do mercado informal, em quase todos os setores da vida pública, ter grande influência que força a continuidade desta prática? Por que o setor informal tem grande peso? Eis a questão. Porque não se aposta nos setores que vão retirar estes cidadãos todos da informalidade. Se eu fizer como a Alemanha, o que é que sustenta, por exemplo, a Alemanha? O que sustenta a Alemanha são 3 milhões de micro e pequenas empresas. 3 milhões de micro e pequenas empresas, não são 4 grandes empresas, não, como em Angola, não. São 3 milhões de micro e pequenas empresas. Se criarem pelo menos 1 milhão de micro e pequenas empresas, e se essas micro e pequenas empresas conseguirem empregar pelo menos 5 cidadãos angolanos, faça as contas de quantos angolanos nós tiramos do desemprego. Quanto vai alimentar e potenciar a nossa própria economia? Por que a banca, ao invés de potenciar os empresários, dar crédito aos empresários, o dinheiro está a sair da banca para o Mártires? Quem é que nos consegue explicar isso? Nós estamos desde 2010. Nós já estivemos em recessão econômica, inclusive. Saímos da recessão, não é? E permanecemos na crise com boas perspectivas de crescimento. E era bom que tivéssemos aqui um colega economista, mas eu sei que o problema da nossa economia, ela se prende com questões macro, mas também com questões micro, que se ligam de facto a esta questão do mercado informal, que o problema não é o mercado informal, o problema é a falta de instrumentos para capitalizar o mercado informal, para formalizar o mercado informal. Mas eu quero falar dessa escassez de moeda, que é de facto o que nós temos estado a verificar, para aliar a questão da falência técnica. Uma falência técnica, o país não tem dinheiro, e acho que a questão não tem liquidez. Não é que o país não tenha dinheiro, o país não tem liquidez. Eu acho que a pergunta é: onde é que está o dinheiro de Angola? Onde é que está o dinheiro de Angola? Essa é a pergunta que nós temos de fazer. Por que os bancos não têm dinheiro? Por que não há Kwanzas? Onde é que está o dinheiro de Angola? Eu sei que uma das explicações que foi dada pelo Ministério das Finanças foi que aproveitou-se algum dinheiro que se tinha para adiantar-se no pagamento da dívida, e isso terá causado, digamos assim, pouca solvabilidade, pouca liquidez no sistema de tesouro nacional que financia o sistema bancário. Esta é uma explicação. Então, se é só uma parte, não é? A outra parte do dinheiro. E depois nós temos contratos petrolíferos, nós arrecadamos receitas a partir de outras fontes. Então, quer dizer, onde é que está este dinheiro? Quem nos vem explicar, de facto, o que é que se está a passar? Porque eu acho que esta é uma das grandes perguntas que ninguém está a responder com clareza. E nós ficamos assim sem saber o que é que se passa de facto. E a outra questão é que essa escassez do Kwanza e essa subida de preços, elas ficaram relacionadas por causa da subida dos combustíveis. Então, se ficaram relacionadas por causa da subida dos combustíveis, não é? Isto também tem de nos levar a analisar o impacto na vida das famílias e dos cidadãos. E aqui é onde eu quero falar de justiça social. Nós, quando estamos diante dessas dificuldades financeiras ou políticas, aliás, vale a pena dizer que isso é reflexo de várias crises, não é? Temos a crise econômica, mas há também uma
uma crise política no país, há uma crise social que já, quer dizer, é anterior, aí sim, concordo com a doutora Mihaela, a crise social em Angola começa mesmo em 75, agrava-se na década de 80, conhece um aligeiramento na década de 90, depois umas melhorias nos anos 2000, mas caímos abruptamente depois de 2010. Então nós estamos em permanentes crises sociais que, na minha opinião, até são as mais profundas. Quando nós estamos a viver esse ambiente de escassez, o que é que nós observamos? Nós não observamos o governo a reunir, a estabelecer medidas de contenção para as famílias, de contenção para os grupos mais vulneráveis. Nós não vemos isto. Muito pelo contrário. Outro dia eu estive com alguém que é responsável, ela estava a dizer assim, essa pessoa tem responsabilidades governativas, mas os angolanos são um pouco mimados, há povos que estão piores do que nós. Quer dizer, o governo atrasa um mês de salário e as pessoas ficam a espernear. Isso é normal. Reclamar é ser mimado. Há pessoas que só dependem daquele rendimento. Mas compreende-se que às vezes, alguns, não são todos que pensam assim, mas que alguns governantes, algumas pessoas com responsabilidade governativa digam isto, porque elas têm muitas mordomias. É claro que quando o salário atrasa, ela tem outras fontes de financiar o orçamento do mês. O que a maioria, mais de 50% das famílias em Angola não tem. A gestão correta da coisa pública. Mais do que distribuir equitativamente, é a gestão correta e depois a gestão responsável. Responsável a partir dos princípios constitucionais. Responsáveis a partir de uma distribuição que favoreça mais aqueles que menos têm e que retire mais daqueles que mais têm. O que é que nós vemos neste período? Vemos a serem aprovados subsídios para os deputados. Vemos a serem aprovados subsídios para os combustíveis, para essa gente que já tem carro, que já tem motorista. E o povo, quer dizer, isso aqui, então nós temos de facto, o programa Kwenda não faz parte de uma política de contenção do atual contexto. O programa Kwenda é um programa financiado inclusive pelo Banco Mundial, né? Isso é com dinheiro de empréstimo. É bom que se diga ao povo. Então, o Estado foi fazer empréstimo para financiar por causa da Covid, porque as vulnerabilidades exacerbaram de tal forma que o Estado tinha que encontrar um mecanismo de proteção social. Mas mesmo o programa Kwenda ainda tem uma abrangência muito limitada, para além de que tem um valor muito reduzido. O programa Kwenda tem eu diria que ele tem bons aspectos de funcionalidade, ele tem uma perspectiva de complementariedade que eu acho importante, não se não se restringe a atribuir renda às famílias, mas pega a questão do registro civil, pega a questão da educação financeira, pega outros aspectos que são importantes para as famílias vulneráveis, e eu acho que isso é positivo e é bom dizer aqui também. Mas o programa Kwenda tem uma abrangência muito limitada. Eu acho que a abrangência do programa Kwenda não chega sequer a 10% da população vulnerável. E perdoe-me se eu estiver errada, não chega sequer a 10%, e nós hoje temos mais de 50% abaixo dos níveis de pobreza. Nós temos famílias que nem sequer uma refeição fazem, pelo contrário, ficam dias sem comer. E nós temos uma classe média que se sacrifica para ter aquele nível adequado de vida, ter as 3 refeições, sem as propriedades nutricionais adequadas. Então, do que é que nós estamos a falar? Nós estamos a falar de um Estado que, apesar do contexto, não aprovou nenhuma medida de contenção social, não aprovou nenhuma medida de... Existe já um sistema de proteção social, onde se insere o Kwenda, onde se insere o INSS, onde se insere o INAGB, mas estes são, digamos que, instrumentos que foram criados noutra lógica, noutro sentido, que deviam ser aproveitados agora nesse contexto. Há uma diferença entre escassez por pressão e escassez porque não há, porque eu tenho essa experiência, fui a uma agência para levantar um valor acima de 100 mil kwanzas e disseram que só me podiam pagar, eu queria levantar 300, mas só me podiam pagar 200 ou 150. E que eu não podia levantar mais. Então não é uma questão dos salários, não é porque as pessoas estão a encher os multicaixas e não é porque faltam agências, não. É porque ninguém sabe onde está o dinheiro. E alguém tem que me explicar onde é que está o dinheiro do país. Então como é que há falência técnica? Como é que não há dinheiro para os bancos? Como é que não há liquidez? Alguém tem de vir. E o BNA é que distribui o dinheiro aos bancos, porque é quem gera o Tesouro Nacional. O BNA juntamente com o Ministério das Finanças. Tem de vir dizer-nos alguma coisa. Quer dizer, o BNA gera a tesouraria, o Ministério das Finanças administra o tesouro. Então tem de vir dizer-nos alguma coisa.
Mas o Presidente da República recentemente chegou a recomendar ao novo Ministro do Comércio, olha, invistam mais na produção interna. E há quem chegou a dizer, inclusive, que o Presidente da República esteve irritado pela falta de produção interna. Como é que se faz esta leitura perante esta situação? A leitura que eu faço é política. E política por quê? Mal o grupo parlamentar da UNITA anunciou a iniciativa de destituição do Presidente da República, eu não sei se os jornalistas e os cidadãos e a sociedade civil têm acompanhado. O executivo do Presidente João Lourenço tem tentado corrigir determinadas falhas. E uma das falhas tem que ver exatamente com a contratação pública. Ora, o Grupo Carrinho, como é que conseguiu a gestão da reserva estratégica alimentar? Através da adjudicação direta. Não houve concurso público. E, portanto, é uma das situações que nós poderíamos levar ao processo, e ainda podemos levar ao processo, porque, de facto, o Presidente violou a lei. E quando há violação da lei, quem viola a lei tem que ser responsabilizado. E a forma de responsabilização do Presidente da República quando viola a lei é a destituição. O Presidente não deveria proceder à adjudicação ao Grupo Carrinho? Claramente, por isso é que agora, o que é que se fez? Está-se a retirar a gestão da reserva estratégica alimentar ao Grupo Carrinho. Por que é que se está a fazer isso? Num espaço de menos de 6 meses. É porque o primeiro ato de entrega dessa gestão a Carrinho não foi nos termos da lei, não foi um ato transparente. E como há essa questão da destituição, então vamos, enquanto a UNITA não coloca o documento na Assembleia, vamos já resolver. Eu não sei se vocês deram conta, essa semana também vi na comunicação social que os atos de contratação pública para o novo aeroporto de Luanda, Dr. Agostinho Neto, também foram revistos. Ou seja, está-se a tentar retirar argumentos ao grupo parlamentar da UNITA e aos seus deputados de apresentarem o requerimento que inicia a destituição do Presidente. Mas isso não retira, porque o importante é que alguém violou a lei. E quando se viola a lei, mesmo que você venha repor a legalidade, tem que ser penalizado por esta violação, para que nunca mais ninguém, na condição de Presidente da República, na condição de gestor de todo o dinheiro da Angola, viola as leis da República. O Presidente não está acima da lei, não está acima da Constituição. E, portanto, essas situações todas acontecem exatamente porque o Presidente da República quer se colocar acima da Constituição como chefe de todos. Mas ele não é chefe de todos. Não, ele é gestor de todo o nosso dinheiro enquanto titular do Poder Executivo. E enquanto titular do Poder Executivo, ele não é nosso chefe. Muito pelo contrário, é nosso servidor. Servidor de todos os angolanos. E é isto que os políticos em Angola têm que começar a compreender. Agora, relativamente à questão da entrega dos 500 milhões de dólares ao grupo Mitrelli, a primeira nota que eu gostaria de fazer é a seguinte: os engenheiros hidráulicos angolanos foram ouvidos. Temos poucos, é verdade, mas existem. A resposta é não. Porque se fossem ouvidos, provavelmente a solução não seria essa. Essa solução é escandalosa. Essa solução não vai resolver o problema da seca no sul de Angola. Muito pelo contrário, vai ser mais um elefante branco, como é o canal do Cafo, como foi o canal do Cafo, que sorveu enormes quantidades de dinheiro do nosso orçamento geral do Estado e não resolveu o problema. Então, chamem os engenheiros hidráulicos angolanos, ponham-lhes a sentar. O que é que vocês acham? O que é que devemos fazer? O problema é que esse executivo, infelizmente, o Presidente João Lourenço não dialoga com a sociedade. Deixou de falar aos angolanos. Há quanto tempo é que nós não ouvimos o Presidente da República a endereçar uma mensagem aos cidadãos? Tantos casos estão a acontecer, tanta instabilidade, tantos problemas que estão a acontecer, o Presidente da República fecha-se em copas, não dialoga com a sociedade. Tem havido alguns pronunciamentos do Presidente nas suas redes sociais? Não, nem nas redes sociais. O Presidente não comunica com os cidadãos nas redes sociais. Nessa questão de resolver o problema da seca no sul de Angola, de querer fazer 3 barragens no Namibe, chame os engenheiros hidráulicos angolanos, que vão lhe dizer: Senhor Presidente, aqui nós não precisamos de 3 barragens. O que nós precisamos é de fazer isso, isso, isso e isso. Por que ele não chama os engenheiros hidráulicos? Quer resolver algum problema, chame os técnicos angolanos da área. E mais, não vá ao Comitê de Especialidade dos Engenheiros Hidráulicos do MPLA, não. Chame todos os engenheiros hidráulicos que o país tem, dentro e fora de Angola. Quanto as mais cabeças estiverem a pensar nisso, melhores soluções vamos ter. O problema é que o Presidente da República, infelizmente, não dialoga com a sociedade. Constitucionalidade e probidade pública.
estas empresas, seja a Mitrel, como a Mitrel está em África há 10 anos. Eu acho que é mais ou menos o tempo em que está em Angola. É uma empresa israelita, tem sede na Suíça, está em Angola, na Nigéria, está em vários países. E a Mitrel diz que se propõe a desenvolver infraestruturas inclusivas. Eu nem sei bem o que é que isso significa, para ser honesto, porque eu fui lá investigar e encontrei estes escândalos. Mas a Mitrel já terá levado milhões, milhares de milhões de dólares de Angola, porque os contratos que a Mitrel tem tido remontam do tempo do presidente José Eduardo dos Santos. Já construiu centralidades, inclusive. Então já lá vai muito dinheiro para esta empresa. Mas a minha questão, quando eu digo, então nós temos problemas de constitucionalidade e de probidade, é que tanto os parâmetros constitucionais como as regras da contratação, as regras do procedimento administrativo não são observadas. Depois nós temos um problema que é o problema da integridade moral, não é? Da atuação governativa, mas também da idoneidade moral dessas empresas. E faz todo sentido, aqui o nosso colega levantou essa questão, faz todo sentido falar-se disso, e é importante falar-se disso no nosso contexto, porque uma das bandeiras políticas do presidente João Lourenço é o combate à corrupção. Então, se o senhor quer combater a corrupção, e aqui eu não quero também fazer de juíza e atribuir culpas ao grupo Mitrel, se não ficou provado que é um grupo que de facto branqueou capitais, mas havendo essa suspeita, mais uma razão para o presidente abrir concurso público e sindicar de facto as empresas que vão para estes concursos, né? E depois também concordo, sim, nós temos que cada vez mais questionar estes financiamentos externos e os resultados sustentáveis que não se efetivam no nosso contexto. Está ali a dívida chinesa, 10 anos depois, 20 anos depois, o que é que nos restou deste endividamento, a não ser a dívida e os juros? O que é que nos restou de facto? Nós temos que nos perguntar, de facto o Quilamba está ali, de facto o Zango está ali, de facto o Hospital Geral está a cair aos pedaços, mas está ali. Mas os nossos netos hão de encontrar esses projetos, hão de achar úteis, hão de servir a estas gerações também. Quer dizer, nós temos que começar a pensar assim. E depois eu alio muito a questão do capital, do investimento estrangeiro, com a questão do desenvolvimento do capital humano, do empresariado nacional e da indústria nacional. E aqui é o que a doutora Mihaela esteve a dizer. Não é só auscultar. Se de facto nós já temos esse problema de haver pouca diversificação econômica, de termos um setor empresarial privado um bocadinho fraco, por que não se aproveitam estas oportunidades para potenciar o capital humano angolano, para potenciar o setor empresarial nacional? Por quê? E não estou a falar de potencializar na lógica do MPLA, que é dar aos empresários do partido. Estou a falar na lógica verdadeira da palavra. Trazer empresários angolanos para a mesa, conversar, ver se eles trazem soluções para esses desafios. Há uma denúncia feita. Sim, Romão, só para eu concluir. E até porque o Grupo Mitrel faz dinheiro não apenas com obras de investimento, mas também com consultoria. Inclusive há um escândalo em Portugal de uma consultoria que acho que 2 consultores portugueses terão feito cá em Angola por via do Grupo Mitrel, que deu problemas lá. Deu uma ação judicial e o juiz terá dito, isso eu li acho que no Expansão ou no Valor Econômico, não, acho que na Camunda News, e o juiz terá dito que o principal prejudicado é o povo angolano. O dinheiro que correu naquela ação, 2 pessoas, Romão, e terão sido pagos mais de 200 milhões de dólares em consultoria. E um técnico angolano que já está no Ministério das Finanças não ganha metade disso em 10 anos. Não ganha metade desse dinheiro sequer. Não temos então a dívida com empresas portuguesas, não é? Não estamos ali a tentar saldar. E com outras empresas também. Mas eu acho que a questão... São grupos como o Mitrel e a Carrinho que mostram efetivamente como as ligações políticas são fundamentais no setor empresarial político angolano. Porque essas empresas podem até registrar atrasos, mas incumprimentos eu duvido. A ponto de que o fundador deste grupo, acho que em tempos, quando eles celebraram 10 anos, homenageou figuras e levou figuras governativas de Angola e atribuiu prêmios e ele ainda ganha concurso. Isso seria um escândalo. Isso seria um escândalo porque denota privilégio, denota que ele foi favorecido. Exatamente. Pode ter sido favorecido. E eu acho que um dos ministros que terá sido foi mesmo da Energia e Águas. Veja só. E é mesmo nesse setor onde ele ganha
onde ele recebe o dinheiro. Mas eu aqui gostava de dizer que se a justificação ali do oficial do Tribunal de Contas foi que esse é um financiamento externo e que externamente esses financiamentos eles vêm como que já adjudicados, Angola é soberana, Angola tem que dizer não, porque isso contraria os nossos princípios constitucionais. Mas o dinheiro não é do governo. Há quem diz que as políticas económicas implementadas no nosso país são quase que todas, não é? Podem ser, Romão, podem vir, mas nós não podemos ser um poder mudo internacionalmente. Nós não podemos, quer dizer, só temos voz para atacar os ativistas e pô-los na prisão. Só temos voz para atacar a oposição. Não temos voz para discutir num palco internacional. E, de facto, é lá onde as maiores violações são cometidas em relação à soberania de Angola. Mas por que os governantes angolanos aceitam desta forma? Muitas vezes porque eles também acabam sendo beneficiados. Acha que se não houvesse benefícios ali, esse grupo levaria? Claro que esse grupo tem uma teia de relações tão bem posta, que um dia nós tínhamos que sindicar para ver se não há pagamento de propina. Nós tínhamos que sindicar. Porque é completamente estranho, é completamente anormal. Seja o FMI, Banco Mundial, os Estados Unidos, qualquer outra entidade que venha ditar uma regra dessas que contraria a nossa Constituição e a nossa legislação de contratação, o governo teria mais do que fundamentos para dizer não. E dizer não significa ser hostil. Aliás, eu não sou política, os políticos sabem muito bem como dizer não com um sorriso na cara. Certamente que seria possível manter uma conversa a esse nível. Eu tenho a certeza absoluta. E não só Angola teria feito melhor internamente, como seria muito melhor respeitada. Este mesmo grupo, no âmbito da Covid, também foi daqueles que forneceu e prestou materiais ao Estado angolano ligados ao combate porque o grupo Mitrelle é que detém a Medical Center. Nós ainda não vimos uma auditoria eficiente, transparente e clara em relação a esse processo também. E é o mesmo grupo que hoje ganha mais 500 milhões ou vai ganhar 500 milhões para fazer projetos que questionam-se, claro, as suas sustentabilidade, né? O que é que vão servir, portanto, para nós e para as gerações futuras, já que o CAFO, portanto, está aí e não resultou efetivamente em nada, não é? A questão também, por exemplo, da reserva estratégica alimentar, eu acho que quando se pensou na reserva estratégica alimentar, deu-se efetivamente o cartão vermelho. Eu só queria dizer que faz mal. É errado. E é errado porque a própria lei, quer dizer, senão não faz sentido existir a lei. Nós não podemos encontrar, digamos assim, criar argumentos técnicos para contornar a lei. Né? E se isso está a ocorrer, então é a altura da lei ser revista e as entidades serem sindicadas. Eu vou falar na qualidade de cidadã. Então é errado. Se a lei está assim escrita, a lei abre uma brecha para que um grupo crie monopólio na adjudicação dessas obras e na captação de financiamento para a realização de obras que estão inscritas num acordo quadro que não é financiado pelo OGE, então está mal. Nós temos que rever esta lei. E mais, eu não quero aqui, em esta pública, digo e repito, passar uma sentença ao grupo Mitrelle, mas nós estamos a falar de suspeitas. O mínimo que as entidades públicas podiam fazer é sindicar este grupo empresarial, que até pode ter feito coisas maravilhosas noutras partes do mundo, mas também esteve sob investigação. Então, sindicar este grupo e partilhar com a opinião pública os resultados desta sindicância, não é? Os resultados desta sindicância e justificar por que apesar da sindicância e por que apesar das investigações, o Estado angolano optou por manter um contrato naquele valor com este grupo empresarial. Certo? Então, isso é fundamental também deixar muito claro que isso não é apenas um exercício de competitividade política, mas devemos fazer a partir de um exercício muito responsável, não só na transmissão da informação, mas também um exercício muito responsável, porque nós estamos a ajudar a construir o espaço público, muito responsável na gestão dos recursos públicos. E é essa conduta, no final até, o MPLA podia ter dito, o Ministério das Finanças, o setor acho que é o Gabinete da Contratação, Departamento de Direção, não sei, podia ter dizer não. No final, né, nós sindicamos, nós abrimos um concurso, mas no final mostrou-se mesmo idônea esta empresa. Desde que esse processo fosse transparente, aberto o suficiente e conforme as regras.
Inclusive, neste sentido, o MPLA tem que abrir-se a uma discussão política no Parlamento, porque há questões que são questões de caráter moral, que tocam com a lei da probidade, que têm que ser, pelo menos, digamos assim, que merecer um certo conforto. Não vai haver consenso, mas um certo conforto. Tá a ver? E tem que ir buscar este apoio social, também não é só o apoio político da oposição, mas o apoio social. Falar com os especialistas nesta área. É assim que se constrói, é assim que se dialoga enquanto nação, é assim que nós devemos começar a prospectar o nosso modelo governativo, o nosso modelo de interação. Vamos sempre ter as melhores discussões? Não. Vamos sempre acertar nessas discussões? Não. Mas o que é que nós vamos fazer? Vamos fortalecer a nossa capacidade de compreender os nossos problemas e encontrar as nossas soluções. Muito Isso bem. é que é importante. Eu penso Dr. até Gerson? que, por uma questão de ética republicana, eu acho que o que fica mal é mesmo a comunicação política, não é? Eu acho que o MPLA está a usar mal os seus argumentos para contrapor a iniciativa da UNITA, tentando criar uma espécie de alarmismo social. Está a criar, eu acho que a tensão que se está a tentar criar no Estado, na sociedade, tem que ver com a forma como o MPLA está a comunicar. Portanto, se há uma pretensão de um partido na oposição de levar a cabo uma iniciativa de destituição do Presidente da República, o que é que nós devemos buscar nisso? Fundamentos legais, constitucionais e políticos. Existem? Tudo bem, existem. Então, se existe, é muito normal que esta organização leve a cabo a sua pretensão. Agora, o discurso político de quem se sente desfavorecido com essa pretensão política do seu maior oponente não deve ser no sentido de instabilidade do Estado. Ou seja, há uma organização que quer estabilizar, há uma organização que, no entanto, vive, sonha sempre com conflitos e não consegue perceber a necessidade e a importância da paz, da ordem, da estabilidade. Eu penso que a lógica do debate não deve ser essa. A competição política tem que ver mesmo com essa capacidade de os atores principais contraporem-se, mas do ponto de vista da ideia e, claro, manter sempre o princípio do republicanismo, né? Eu ontem tentei procurar, por exemplo, das fontes que eu pude observar a marcha da UNITA, tentei procurar a TPA ou a TV Zimbo, me saltou à vista, eu acho que não terei visto, eu não sei se lá estiveram, ou também estive cego, se calhar, e eu não vi. Isso fere o princípio da democraticidade do Estado, né? A ideia do pluralismo político, é importante preservar isso. Agora, é óbvio que fica mal para a nossa estabilidade política, por exemplo, um partido da oposição desenvolver atos de massa e volta e meia percebe-se que o partido da situação, ou seja, que governa também de forma espontânea, cria atos de massa. É claro que houve durante a semana passada um dos responsáveis do MPLA que chegou mesmo a dizer que esta pretensão da UNITA é uma falta de respeito, e a própria vice-presidente, estou aqui a citar, disse que a UNITA quer fazer de tudo para ascender ao poder sem querer dialogar e nem respeitar, não é, o procedimento normal das coisas e estar, no caso, a desrespeitar as instituições. E eu faço esta referência por uma razão simples. O seu porta-voz chegou a dizer que os órgãos do Estado não devem estar à mercê de banalidades. O fato de ter questionado aqui a questão da TPA, se calhar, e seria aqui esta a reação, não seria este o motivo de o MPLA estar a criar condições e como partido do Estado para inviabilizar qualquer tipo de situação que pudesse causar alguma tensão no seio dos cidadãos, e considerando agora aqui as situações que estão a acontecer por África, vários golpes de Estado, o MPLA estaria a se precaver e tentar procurar, por via inclusive dos órgãos de comunicação social, acalmar e não noticiar situações que poderiam eventualmente causar alguma tensão social? Eu penso que banalidade é perceber que você tem maioria parlamentar e tem fundamentos para vetar o andamento dessa iniciativa e não pensar nas razões, nos argumentos, nos pressupostos necessários para a tua defesa. Isso sim é banalidade, porque eu acho que, como diz Farid Zakaria no seu livro Futuro da Liberdade, que o grande problema de muitos estados como o nosso, por exemplo, que, portanto,
venha de uma colonização portuguesa e que nasceram com ramificações e raízes socialistas, é formalmente configurar nas suas leis o espírito da democraticidade, mas na concretização da ação governativa fazer uma espécie de mescla, né? Misturar elementos do autoritarismo com outros elementos da democracia, né? Ele chama isso de democracia iliberal. Você tem na Constituição o princípio da democratização do Estado, mas tens nos atos dos órgãos do Estado e dos atores políticos ações que revelem um certo espírito de autoritarismo do Estado. Portanto, eu acho que é importante que o MPLA perceba que a UNITA, enquanto partido da oposição, e é natureza dos partidos políticos pretenderem, desejarem o poder. Os partidos não nasceram para isso. Isso é a pretensão mais básica, é o propósito mais básico de um partido político. Agora, é óbvio que o MPLA ou outros concorrentes devam perceber e fazer uma leitura correta possível desta pretensão e, no entanto, armarem-se de defesa necessária para contrapor. Portanto, a discussão política tem esse lado. É perceber o adversário e buscar estratégias que visam a tua defesa, mas claro, pautando sempre nos princípios da ética republicana, a ideia da moral pública também é preciso que seja preservada, a questão da legalidade é fundamental. Não vamos com isso, claro, fechar ainda mais o espaço público, porque o espaço público é uma esfera de todos e todos devem e podem intervir para o efeito. Muito bem. Doutora Mihaela Weber. Só me pronuncio depois do doutor Vita Paulo. O tema é MPLA e UNITA testam popularidade nas ruas de Luanda. Dou a palavra ao MPLA. Vamos então seguir. Antes de passarmos aqui ao Vita Paulo, que é o representante do MPLA neste debate, vou passar aqui à doutora Margarete Nanga. Doutora Margarete, primeiro é que a UNITA chega e diz, olha, se o projeto não passar, se não conseguirmos destituir o Presidente da República, a vida continua. Mas não significa que vamos parar por aí. Caso haja necessidade, voltaremos com outros processos nestes termos. Isto, se calhar, jogaria por terra os discursos inflamados, conforme referiu o Dr. Gilson Salucci, de que se quer criar uma situação de instabilidade política no país? Primeiro, eu gostava de dizer que é salutar observar tanta competitividade política e essa interação muito intensa entre o MPLA e a UNITA. O MPLA e a UNITA não são os únicos partidos também que existem, mas são os maiores e, portanto, essa tensão faz parte do jogo também, mesmo essa tensão social. Eu acho que sim, que a posição da UNITA é bastante responsável nesse sentido. Eu não vou entrar nesse jogo político, quem tem razão, quem não tem, mas acho que a UNITA está a fazer o seu papel. É oposição, viu que tem digamos assim, tem razões para avançar com determinada iniciativa política e está a fazê-lo. O MPLA também, digamos que o que está a fazer não é nada de novo, já nos acostumou a isso e, portanto, digamos assim, é politiquice, não é? Isso é política, é a UNITA e o MPLA é política. Nós temos que aproveitar o que há de essencial nesta interação, e o que eu acho que há de essencial nessa interação, e o que estes 12 eventos de final de semana transmitiram é refletirmos um pouco sobre o papel dos políticos na construção e na consolidação de valores fundamentais. Né? Então, sejam os partidos, sejam os seus líderes. O que eles dizem? Do ponto de vista histórico, Jonas Malheiro Savimbi não é uma figura consensual da nossa história. Uns gostam do homem, outros odeiam o homem, mas também terá feito alguma coisa, terá dito alguma coisa, terá tido um propósito, terá iluminado alguns, terá incendiado outros. Mas o que ele terá deixado como um legado positivo para a nação angolana? Para todos. João Lourenço, então os seus apoiantes também saíram à rua. Também não é um líder consensual, né? Ao contrário de Jonas Savimbi, que era apenas um líder, morreu como um líder
partidário. João Lourenço é também presidente, então tem responsabilidades maiores, né? Governa todos, né? Mas também não é amado por todos, né? Então também temos essa questão, mas está a fazer, terá feito, vai fazer, quando terminar, alguma coisa importante. Eu acho que para mim, enquanto cidadã, eu era muito aversa aos políticos, mas eu ultimamente tenho refletido muito. Os políticos são muito importantes, porque os políticos, eles são efetivamente, os cidadãos são mais importantes, mas os políticos são muito importantes porque eles materializam aquelas ideias, aquelas decisões fundamentais que nós tomamos como sociedade. Eles são essas pessoas que pegam nos nossos sonhos e tornam realidade, pegam nas nossas discussões e tornam-nas facto. Então eles são muito importantes. E aí nós temos que fazer uma reflexão sobre os políticos que nós temos e quão preparados eles estão para a responsabilidade que os espera. Então eu acho que esses eventos desse final de semana a mim ajudaram-me um pouco a pensar nessa perspectiva, e eu fico feliz que pelo menos começo a observar muita maturidade política de alguns políticos, começo a ver políticos maduros. Onde eu acho que nós precisamos de ajudar os nossos irmãos políticos a continuar a avançar é liderança. Porque eu às vezes acho que os políticos confundem capacidade retórica com capacidade de liderança. Às vezes os políticos confundem carisma, popularidade com capacidade de liderança, com, digamos assim, habilidade de levar a bom porto aquelas que são as aspirações coletivas. Então eu penso que os políticos têm que cada vez mais começar a aperfeiçoar a sua habilidade técnica, material de lidar. Isso passa seguramente pela forma como os políticos comunicam, não é? Um bom político é aquele que sabe comunicar, é aquele que sabe falar, é aquele que sabe ouvir, é aquele que sabe fazer o que ouve. Esse é um bom político. E muito do que o político faz, muito do que a ação política produz passa pela comunicação. Então a comunicação tem um papel importante. E eu acho que o Romão trouxe aqui um elemento fundamental. A forma como o MPLA joga também com a comunicação social, mas também como a UNITA joga com a comunicação social, né? Então a forma como o papel da própria comunicação social, digamos assim, na agenda política. E é importante que a comunicação social, e aqui não quero falar do papel de propaganda, de desinformação, mas quero falar do papel de facto, que também precisamos ainda de construir, da comunicação social, de apoiar a agenda dos políticos, porque a comunicação social é o único meio que nos permite conhecer a visão dos políticos. E eu falo de comunicação social não no sentido convencional, mesmo o Facebook. De outra forma, nós não tínhamos como saber o pensamento da doutora Mihaela. É por meio da rádio e da televisão, quando a ouvimos. Então, a comunicação social sempre vai desempenhar e deve desempenhar esse papel de estar à disposição dos políticos para eles terem esse espaço e para interagirem conosco, sociedade. Então, é o espaço público, a comunicação cria esse espaço público. Agora, eu só queria chamar a atenção a uma coisa. É verdade que ao longo desta interação entre os políticos, nós observamos sempre, às vezes, uma tensão. Nós chamamos de tensão, mas tem nome, violência. Eu sinto violência verbal, eu sinto intenção intimidatória, às vezes eu sinto discursos muito depreciativos. Então, para um país que alicerça a sua construção na dignidade da pessoa humana, no bem, na paz, aqui o alerta é mais na perspectiva moral. Sei que às vezes é um pouco difícil de controlar, mas pensando no papel e na responsabilidade que os políticos têm, o desafio que eu deixo é, nos próximos pronunciamentos, pensar, pode fazer até um discurso, digamos assim, de ataque ao oponente, mas que seja um discurso cívico, não precisa de ser nem um discurso intimidatório, nem um discurso de desvalorização, nem um discurso depreciativo. Os políticos conseguem muito bem criticar-se uns aos outros sem precisar de diminuir, sem precisar de excluir e sem precisar de aniquilar. Porque essas palavras têm um valor psicológico sobre nós muito diferente, muito forte. Porque nós temos um passado de violência. Este discurso justifica justamente... Mas não é só o MPLA, não diga que só o MPLA que tem esse tipo de discurso. Estou a referir... Mas externalizando. Esteve a comunicar, não é, a primeira reação, o seu porta-voz chegou mesmo a dizer que, olha, esta é uma forma de demonstrar a responsabilidade e a salvaguarda do Estado angolano, é uma forma de demonstrar a seriedade com as coisas, e minimizando a situação, o próprio porta-voz do MPLA chegou a dizer: a UNITA não pode chegar com brincadeiras para tentar distrair o povo. Este tipo de comunicação justifica a posição para salvaguardar de facto
a estabilidade do país? Quem entende de debate, quem entende de retórica política, sabe que o que ele está a tentar fazer é destruir o oponente, destruir a consistência da iniciativa do oponente. Então, do ponto de vista da propaganda política, ele esteve bem. É o que ele está a tentar fazer. O que nós devemos fazer é não deixarmos... O que ele diz não é verdade, não precisa de ser verdade. E muitas vezes não é. Mas é essa a intenção do político. Nós, enquanto cidadãos, sabemos que não é. E não podemos nos deixar levar, digamos assim. E ele, como cidadão, também sabe que só está a fazer um jogo. O tema MPLA e UNITA testam popularidade nas ruas de Luanda. E é isso que eu vou analisar. O MPLA decidiu, sábado passado, fazer uma marcha na cidade de Luanda, do cemitério de Santana para o Largo das Escolas, alegando que saía a defender o seu presidente da intenção da UNITA de destituí-lo. Ora, tem toda a legitimidade para o fazer, é um partido político e tem a capacidade de o fazer e toda a legitimidade para o fazer. Entretanto, achei muito estranho que durante a atividade do MPLA todas as pessoas, os chamados internautas, os ativistas das redes sociais não terem passado a marcha do MPLA em direto. E isso chamou-me a atenção e fiquei atenta aos jornais da TPA e da TV Zimbo para ver então o que é que tinha acontecido de facto naquele dia. E o que eu reparei é os órgãos de comunicação social com imagens montadas, ou seja, só faziam a apresentação já do sítio do ato de massas e não o que é que efetivamente aconteceu, e pareciam-me imagens distorcidas. Essa é a primeira nota. A segunda nota que eu gostaria de fazer tem a ver com o facto de o líder do MPLA de Luanda, o primeiro secretário do MPLA de Luanda, ter afirmado qualquer coisa como temos que, agora não me lembro bem do termo que ele utilizou, mas qualquer coisa como temos que reconquistar Luanda e varrer a UNITA daqui da nossa cidade capital, que sempre foi bastião do MPLA. Ora, dizer que o engenheiro Emanuel Homem, antes de se preocupar com a UNITA, deveria preocupar-se em dar qualidade de vida aos cidadãos da urbe de Luanda. Os cidadãos de Luanda precisam de água, precisam de saneamento básico, precisam de energia elétrica, precisam de assistência médica e medicamentosa de qualidade, e ele, na qualidade de também governador da província de Luanda, devia preocupar-se com isso e deixar de fazer esse tipo de comparações e utilizar o discurso do ódio, de menosprezo e de exclusão de quem também tem toda a legitimidade de fazer atividade política em Luanda. Quanto à UNITA, mais uma vez veio fazer o mesmo percurso do cemitério de Santana até ao Largo das Escolas. Os seus vários ativistas nas redes sociais mostraram a sua marcha em direto, tiveram essa coragem de mostrar em direto, e como conseguimos verificar que a moldura humana que efetivamente esteve na marcha e esteve no Largo das Escolas foi superior à do MPLA. E isto é que preocupa muitas das vezes os nossos irmãos do MPLA. Por quê? Porque vi no discurso do líder da UNITA a fazer uma homenagem ao líder fundador e a dialogar com o povo, a comunicar com o povo, a explicar ao povo várias situações. E das várias situações que ele abordou, ele falou da condição de vida dos cidadãos, falou da crise econômica, falou da questão da destituição e porquê da destituição. Eu acho que das comunicações todas feitas por dirigentes da UNITA, eu acho que aquela foi a que o povo melhor compreendeu, porque ele falou mesmo terra a terra para todo mundo compreender.
o que é que se pretende, por que é que se está a fazer e o que é que vai resultar deste processo, e que não há nada a intenção de dar golpe de Estado, de chegar ao poder pela via mais curta, de chegar ao poder através de um golpe, etc, etc. Portanto, ele terra a terra conseguiu desmontar o raciocínio dos nossos irmãos do MPLA. Depois também ele fala de um aspecto extremamente importante, que tem que ver com a questão das autarquias locais. Ou seja, o MPLA é que está a tentar distrair-nos com outras conversas e não irmos ao cerne da questão. Recorrentemente vir falar dos 22 milhões que os deputados que não receberam e que nem vão receber, okay? Porque o país nem sequer tem dinheiro para garantir os salários da função pública do mês de agosto, e isso também seria mais um motivo para destituir um executivo, um presidente da República que ao mesmo tempo é titular do poder executivo e que não consegue cumprir com as suas obrigações para os cidadãos que trabalham na função pública. E quando falo da função pública, aqui estou a falar dos ativos, estou a falar dos antigos combatentes, estou a falar dos pensionistas, portanto, todas essas pessoas que dependem do Orçamento Geral do Estado para receber o dinheiro para a sua sobrevivência, podem ver esta possibilidade de não receberem o dinheiro no mês de agosto. E isto é grave. Uma questão que se impõe é como a UNITA pretende lidar com este modelo de comunicação que o MPLA está a adotar face à pretensão. Não, nós vamos continuar a adotar o mesmo modelo de comunicação. Nós estamos aqui para explicar aos cidadãos, e por isso é que, como estão a ver, o Dr. Vita Paulo até hoje nem conseguiu sequer vir, porque dá-lhe mais jeito falar assim, porque assim não é cortado, não há diálogo, e dá-lhe mais jeito este formato, ok? Esta é a natureza do MPLA. É distorcer as coisas. É não fundamentar. É manipular. E eu devo dizer ao Dr. Vita Paulo algo que ele, enquanto jurista, enquanto opinion maker, alguém que cria opinião na sociedade e através da comunicação social, quero lhe pedir para, se não tem, eu posso lhe comprar e oferecer, ler o livro Paz, Liberdade e Democracia do antigo presidente da UNITA, Isaías Samakuva. E neste livro há um discurso que o presidente Samakuva faz que pede perdão. Portanto, não é verdade o que se tem dito. Mesmo o presidente fundador, Dr. Jonas Savimbi, já tinha feito isso em vida. Pedir perdão. Portanto, não é verdade o que recorrentemente têm dito, que a UNITA tem de pedir perdão. A UNITA já pediu perdão várias vezes, em vários momentos. Portanto, ele como intelectual, ele como um homem que diz que lê muito, aconselho a ler o livro Paz, Liberdade e Democracia. Agora, quanto às questões que de fundo que os dois momentos, quer o da UNITA, quer o do MPLA, trouxeram, do lado do MPLA vejo uma liderança que está fraca, está fragilizada e não consegue sequer defender o seu líder com garra, com inteligência, com argumentação e com maturidade. Vejo extinguilamentos políticos, vejo recurso ao insulto, vejo recurso à imaturidade política, vejo o recurso a um discurso baixo, insultuoso. Okay? Do outro lado, nós estamos com um discurso elevado,